Meu nome é Camila Andrade. Tenho 32 anos e 2 dias antes do Natal, desci de um voo de quase 9 horas de São Paulo para Recife, acreditando que, finalmente, teria alguns dias de paz com a minha família. Minha mãe tinha insistido durante semanas. Ela ligava quase todas as noites, dizendo que sentia minha falta, que o Natal não seria o mesmo sem mim, que meu pai estava contando os dias para me abraçar. Depois de ouvir aquilo tantas vezes, cancelei meus próprios planos. Recusei o convite de amigos para passar as férias em Fernando de Noronha e comprei uma passagem caríssima em cima da hora. Eu realmente achei que estava voltando para casa, mas bastou colocar a mala na varanda para perceber que eu tinha sido atraída para uma armadilha. Minha mãe abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Não houve abraço, nenhum que saudade, nenhum sorriso. Ela apenas disse com uma naturalidade assustadora: "Ainda bem que você chegou. A lista de tarefas está na cozinha. Comece pela lavanderia. Depois limpe a churrasqueira, porque hoje à noite teremos visitas." Fiquei parada, segurando a alça da mala, tentando entender se aquilo era uma piada. Não era. Meu pai apareceu logo atrás dela, olhando para o relógio. "Não esquece de abastecer o carro também. Seu irmão vai precisar dele amanhã cedo." Nem perguntaram como foi a viagem. Nem perguntaram se eu estava cansada. Na sala, meu irmão, Rafael, estava esticado no sofá assistindo futebol enquanto a esposa dele mexia no celular sem sequer levantar os olhos para me cumprimentar. Foi então que ouvi minha mãe dizer, rindo: "A Camila sempre resolve tudo. Finalmente nosso Natal vai sair perfeito." A frase atravessou meu peito como uma faca. Naquele instante, todas as lembranças dos últimos anos voltaram de uma vez. As férias em que passei cozinhando enquanto todos passeavam na praia. Os aniversários em que lavei a louça de 30 pessoas sozinha. As vezes em que paguei contas da família porque "você ganha bem, filha." Sempre a mesma história. Eles me chamavam de filha quando precisavam de alguma coisa. Nos outros dias, eu era apenas a pessoa que trabalhava mais, pagava mais e reclamava menos. Respirei fundo, sorri discretamente e entrei na casa sem discutir. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não tinha viajado até Recife para obedecer. Eu tinha voltado para colocar um ponto final em tudo aquilo. Só que nenhum deles fazia ideia do que eu já havia preparado antes mesmo de embarcar naquele avião. Naquela noite, a casa estava cheia de risadas, música alta e cheiro de carne assando na churrasqueira. Para qualquer vizinho olhando de fora, parecíamos a família perfeita. Mas eu enxergava outra realidade. Enquanto todos conversavam na varanda, eu estava na cozinha lavando pratos que nem tinham sido usados por mim. Minha mãe aparecia a cada 5 minutos com uma nova ordem. "Camila, pega mais gelo. Camila, faz outra jarra de suco. Camila, limpa a mesa." Meu irmão Rafael nem tirava os olhos da televisão. Quando precisava de alguma coisa, apenas gritava meu nome como se eu fosse uma funcionária. "Camila, traz outra cerveja." Minha cunhada sorriu e comentou sem qualquer vergonha: "É tão bom quando você vem nas férias. Finalmente posso descansar." Os dois riram. Eu também sorri. Mas por dentro, algo já não quebrava mais. Algo tinha endurecido. Enquanto secava um prato, lembrei da ligação que minha mãe me fez um mês antes. Ela chorava ao telefone, dizendo que a situação financeira da família estava difícil e que precisava de ajuda apenas pela última vez. Como sempre, acreditei. Transferi dinheiro no mesmo dia. Dias depois, vi pelas redes sociais fotos deles jantando em um restaurante caro de Porto de Galinhas e planejando um passeio de lancha para depois do Natal. Naquele momento, entendi que eu nunca tinha sido a prioridade deles. Eu era apenas o cartão de crédito da família. Voltei para a sala levando uma bandeja de sobremesas. Minha mãe olhou para mim e falou alto, para que todos os convidados escutassem: "Está vendo? A Camila nasceu para servir. Sempre foi a mais responsável da casa." Todos sorriram. Alguns até bateram palmas achando graça. Ninguém percebeu que aquilo não era um elogio. Era uma confissão. Meu celular vibrou discretamente no bolso. Olhei para a tela por apenas 1 segundo. A mensagem dizia: "Todos os documentos foram atualizados. O procedimento solicitado foi concluído com sucesso." Guardei o celular sem responder. Meu coração acelerou. Eu esperava por aquela confirmação havia semanas. Continuei servindo a ceia como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando os convidados foram embora, minha mãe colocou uma pilha enorme de pratos na pia. "Você termina isso antes de dormir, tá?" Rafael bocejou. "Amanhã acorda cedo também. Você vai ficar com as crianças enquanto a gente vai fazer compras." Nem perguntaram se eu queria. Eles simplesmente decidiram. Olhei para cada um deles em silêncio. Durante anos, eu aceitei tudo porque acreditava que era meu dever manter a família unida. Mas naquela noite percebi que eles nunca tiveram medo de me perder. Tinham medo apenas de perder tudo o que eu fazia por eles. Sorri calmamente. "Claro, amanhã de manhã a gente conversa."
Minha mãe pareceu satisfeita e subiu, para dormir sem imaginar que aquelas seriam as últimas horas em que ela ainda acreditava que controlava a minha vida. Enquanto todos apagavam as luzes da casa, eu permaneci acordada na varanda, olhando para o celular. Abri novamente a mensagem de confirmação. Respirei fundo e pensei: quando eles descobrirem o que fiz antes de sair de São Paulo, este será o Natal que ninguém nesta família jamais vai esquecer. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. A casa ainda estava silenciosa, mas eu já conseguia ouvir minha mãe andando pelo corredor e dando ordens antes mesmo de tomar café. Camila, não esquece de preparar o café das crianças. Depois você leva o Lucas ao futebol, a Sofia à aula de dança, e fica com o pequeno Miguel até a gente voltar. Ela dizia aquilo como quem lia uma agenda que já estava decidida há semanas. Nem perguntou se eu concordava, nem esperou uma resposta. Meu pai entrou na cozinha vestindo uma camisa de passeio e pegou as chaves do carro. A gente deve voltar só no fim da tarde. Aproveita e limpa a área da piscina também. Hoje à noite vamos receber mais gente. Olhei para os três, meu pai, minha mãe e Rafael, conversando animadamente sobre compras, restaurantes e passeios, enquanto organizavam o meu dia inteiro sem incluir um único minuto para mim. Foi naquele instante que percebi uma coisa. Eles não queriam minha companhia nas férias. Queriam apenas a minha disponibilidade. Respirei fundo e perguntei calmamente: vocês terminaram? Os três me olharam sem entender. Porque agora é a minha vez. Minha mãe cruzou os braços. O que isso significa? Peguei meu celular sobre a mesa e o desbloqueei. Significa que eu não vou cuidar das crianças. Não vou limpar esta casa e também não vou financiar mais a vida de ninguém. Rafael riu. Você sempre faz drama antes de ajudar. Ignorei o comentário. Abri o aplicativo do banco e virei a tela para eles. Estão vendo esta conta? Meu pai fez uma expressão confusa. Foi por ela que passaram praticamente todas as despesas desta família nos últimos 4 anos. O silêncio começou a tomar conta da cozinha. Continuei. Prestação da casa. Passei para o próximo comprovante. Seguro do carro. Outro. Escola das crianças. Mais um. Plano de saúde da mamãe. Outro. Cartões de crédito. Minha mãe começou a perder a cor do rosto. Camila, por que você está mostrando isso? Olhei diretamente para ela. Porque ontem vocês disseram na frente de todo mundo que eu nasci para servir. Ela tentou sorrir. Ah, filha. Era brincadeira. Balancei a cabeça. Não. Foi a verdade que vocês escondiam atrás de uma piada. Peguei uma pasta azul que havia colocado dentro da mala antes de viajar. Ela estava cheia de extratos, contratos e comprovantes. Coloquei tudo sobre a mesa. Aqui está cada centavo que saiu da minha conta para manter esta família funcionando. Rafael folheava os papéis em silêncio. Seu sorriso desaparecia a cada página. Minha cunhada aproximou-se devagar. Isso não pode estar certo. Está, respondi. Vocês só nunca quiseram fazer as contas. Meu pai tentou mudar de assunto. Depois a gente conversa sobre dinheiro. Levantei a mão. Não. A conversa acontece agora. Abri outro documento. Há 3 semanas eu retirei todas as autorizações automáticas que estavam vinculadas ao meu CPF. Minha mãe franziu a testa. Como assim? A hipoteca da casa deixou de ser debitada da minha conta. O seguro do carro também. A internet. A energia. A água. E todos os cartões adicionais. Cada frase parecia um golpe. Minha mãe segurou a cadeira para não perder o equilíbrio. Você enlouqueceu? Não. Respirei profundamente. Pela primeira vez na vida, eu simplesmente parei de sustentar pessoas que nunca me enxergaram como filha. Rafael pegou o celular às pressas. Começou a abrir aplicativos bancários. Seu rosto mudou completamente. Mãe. A voz dele saiu quase como um sussurro. Tem cobrança atrasada. Meu pai arrancou o telefone da mão dele. Foi conferindo uma por uma. A cada nova tela, seu semblante ficava mais desesperado. Minha mãe caminhou até mim. Pela primeira vez em anos, ela não parecia irritada. Parecia assustada. Camila, por favor. Você não pode fazer isso com a sua própria família. Olhei para ela durante alguns segundos. Depois respondi com a maior calma que já senti na vida. Não fui eu quem fez isso com esta família. Foram vocês? Durante anos. Naquele exato momento, alguém bateu 3 vezes na porta da frente. Não era um vizinho. Não era nenhum parente. E pelo sorriso discreto que apareceu no meu rosto, eu sabia exatamente quem estava do outro lado. Quando meu pai girou a maçaneta e abriu a porta, todas as expressões dentro daquela casa mudaram ao mesmo tempo, porque a última pessoa que eles esperavam encontrar naquela manhã tinha acabado de chegar. Meu pai abriu a porta lentamente, ainda segurando o celular na mão. Do outro lado estavam 2 homens de terno e uma mulher carregando uma pasta de documentos. Bom dia, somos do banco.
Viemos conversar sobre o financiamento do imóvel e sobre a retirada da cobrigação da senhora Camila Andrade. O silêncio foi absoluto. Minha mãe empalideceu. Rafael olhou para mim como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Camila, o que significa isso? Minha mãe perguntou com a voz trêmula. Respirei fundo. Significa que durante anos eu carreguei esta família nas costas. Mas hoje vocês terão que caminhar com as próprias pernas. O representante do banco pediu licença para entrar. Sentaram-se na sala e começaram a explicar toda a situação. Como eu havia retirado legalmente minha participação financeira semanas antes, meus pais precisariam comprovar renda suficiente para manter o financiamento da casa. Caso contrário, o contrato seria renegociado ou poderiam perder o imóvel futuramente. Minha mãe começou a chorar. Você não faria isso conosco. Olhei para ela sem levantar a voz. Eu não fiz isso com vocês. Apenas parei de impedir as consequências das escolhas de vocês. Meu pai abaixou a cabeça pela primeira vez na vida. Ele sempre dizia que eu tinha a obrigação de ajudar porque era a filha que deu certo. Agora percebia que confundiu amor com dependência. Assim que os representantes do banco foram embora, Rafael explodiu. Você destruiu esta família. Sorri de maneira calma. Não. Eu apenas parei de sustentá-la. Ele tentou responder, mas não encontrou palavras. Foi então que caminhei até a estante da sala. Peguei um porta-retratos antigo. Era uma foto de Natal de 8 anos antes. Todos estavam sorrindo, exceto eu. Enquanto eles abriam presentes, eu aparecia ao fundo da fotografia levando travessas de comida para a mesa. Nem naquele momento eu fazia parte da família. Eu apenas trabalhava para ela. Coloquei a foto novamente no lugar. Passei anos tentando comprar o carinho de vocês com dinheiro, tempo e sacrifícios. Olhei para minha mãe, mas carinho verdadeiro nunca vem acompanhado de boletos. Ela começou a chorar ainda mais. Nós erramos. Foi a primeira vez que ouvi aquelas palavras, mas elas chegaram tarde demais. Peguei minha mala, que ainda estava perto da porta desde o dia anterior. Meu pai levantou rapidamente. Espera. Eu parei por alguns segundos. Ele respirou fundo antes de falar. Se você for embora agora, talvez nunca mais volte. Olhei para ele. O senhor percebe que essa frase deveria me machucar. Fiz uma pequena pausa. Mas ela só confirma que vocês nunca perceberam que eu já estava indo embora há muitos anos, emocionalmente. Nenhum deles conseguiu responder. Caminhei até a porta. Antes de sair, ouvi a voz baixa da minha sobrinha Sofia. Tia Camila, virei-me. Ela correu até mim e me abraçou forte. Você vai voltar? Abracei aquela menina com todo o carinho que eu tinha guardado. Ela nunca teve culpa de nada. Sorri para ela. Quando você crescer, se precisar de mim, sempre vai saber onde me encontrar. Ela enxugou os olhos. Eu gosto de você. Meu coração apertou. Eu também gosto muito de você. Beijei sua testa e saí da casa. Quando entrei no carro alugado, bloqueei os números da minha mãe, do meu pai e de Rafael. Também encerrei o grupo da família que permanecia silencioso havia horas. Pela primeira vez em muitos anos, o telefone não tocou pedindo dinheiro. Não chegou nenhuma mensagem dizendo é só desta vez. Não apareceu nenhum pedido de transferência urgente. Apenas silêncio. Um silêncio que estranhamente parecia liberdade. Algumas semanas depois, já de volta a São Paulo, recebi um e-mail do banco, confirmando que todas as minhas responsabilidades financeiras haviam sido oficialmente encerradas. No mesmo dia, outra mensagem apareceu. Era de Sofia. Ela escreveu usando o celular da escola. Tia, a mamãe conseguiu um emprego. O papai também começou a trabalhar aos sábados. A vovó agora cuida da casa. Eles brigam menos. Acho que todo mundo finalmente está ajudando. Li aquela mensagem várias vezes. Sorri. Durante anos eu acreditei que, se deixasse de resolver os problemas deles, tudo desmoronaria. A verdade era exatamente o contrário. Enquanto eu continuava dizendo sim, ninguém tinha motivo para mudar. Foi somente quando eu disse não, que cada um foi obrigado a assumir a própria responsabilidade. Naquele Natal eu perdi a ilusão de ter uma família perfeita, mas ganhei algo muito mais valioso. Respeito por mim mesma. E descobri que existe uma enorme diferença entre amar alguém e permitir que essa pessoa use você. Hoje, sempre que dezembro chega e as luzes de Natal começam a aparecer pelas ruas de São Paulo, lembro daquela viagem para Recife. Não com tristeza, mas com gratidão. Porque foi naquela porta, com uma mala na mão e o coração cansado, que deixei de ser a empregada da minha própria família e finalmente comecei a viver a minha própria vida. Se você chegou até aqui, quero que saiba de uma coisa. Às vezes a família não destrói a nossa vida de uma só vez. Ela faz isso aos poucos, transformando amor em obrigação, carinho em culpa e ajuda em exploração. Eu demorei anos para entender que dizer não faz de ninguém uma pessoa egoísta.
Às vezes, dizer não é o primeiro passo para salvar a própria vida. Naquele Natal eu não perdi uma família. Eu perdi o medo de decepcionar pessoas, que nunca se preocuparam em não me decepcionar. E essa foi a maior liberdade que já senti. Agora me diga uma coisa. Você teria feito o mesmo no meu lugar ou continuaria ajudando essa família? Escreva sua opinião nos comentários. Eu leio muitos deles e quero saber o que você pensa. E se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como esta. Obrigado por ouvir a minha história.